Oi pessoal, como vocês estão? Para quem está chegando agora, meu nome é Carla, trabalho no RH da Kim Ross e no vídeo anterior eu dei algumas dicas de como elaborar o currículo. Se você não viu esse vídeo, volte e assista, porque ele é muito importante. Agora, para vocês que já acompanharam o nosso primeiro vídeo, espero que vocês já tenham distribuído seus currículos no mercado de trabalho. Hoje eu trouxe várias dicas para você se preparar para a entrevista de emprego. Então fique comigo na plataforma Integrar contra a Covid-19. Vamos? A disputa por vagas no mercado de trabalho, principalmente nesse momento, se tornou muito acirrada. E é comum os candidatos perderem uma oportunidade, serem reprovados em processos por falha na comunicação ou despreparo, entre outros motivos. Então eu vou te orientar a se sobressair positivamente nesse momento. Bom, pessoal, tudo começa quando você decide a empresa que você vai se candidatar. Nesse momento, você precisa levantar o máximo de informações sobre essa empresa. Para quê? Para você se preparar para o momento de entrevista. Então, decidir a empresa que eu quero participar de um processo seletivo, vou enviar o currículo para lá, já levanta algumas informações. Até porque se eu for chamado, eu preciso saber se realmente eu quero trabalhar nessa empresa. Feito isso, já acesso o site dessa empresa na internet. Hoje a informação ela tá aí, né? A gente já consegue acessar de forma super fácil, super rápida. Então eu vou levantar o máximo de informações. Qual que é o segmento de atuação? O que essa empresa faz, né? Quais são os principais resultados? Onde que essa empresa está localizada? Tudo isso está na internet, né? E está na mão da gente, né? No celular a gente consegue acessar essas informações. Feito isso, já elaborei meu currículo, né? Ele tá perfeitinho, segui as dicas do vídeo que eu dei lá atrás, que tá lá no portal. Agora eu fico aguardando a empresa fazer o contato comigo. Bom, já tenho as informações da empresa, ela fez um contato comigo e agendou a entrevista. Agora eu vou me preparar para esse momento. E pessoal, pensem que vocês vão encontrar com uma pessoa que vocês já conhecem, com um colega, e que vocês vão trocar informação. É um momento de conversa, onde uma pessoa vai querer informações sobre você e você também quer informações sobre a pessoa, né? No caso, a pessoa, a empresa, né? O entrevistador, ele também precisa passar informações sobre a empresa para você, porque você também está avaliando, né? Você não só é avaliado, você vai avaliar também se permanece o seu interesse pela posição, pelo cargo, né? E pela empresa também. Uma dica importante é você dormir bem na noite anterior. O sono, a gente sabe que faz diferença, né? Uma qualidade de sono, ela faz diferença no momento da entrevista. Então, se prepare de informações, aquelas informações que você levantou no momento que você se candidatou para a vaga, faça uma releitura, né? Estude um pouco mais sobre a empresa, se prepare um pouco mais e durma bem, né? Tenha uma boa qualidade de sono, de preferência na noite anterior. Uma outra dica é sobre o horário. A gente sabe que imprevistos acontecem, então por mais que você às vezes pense em meia hora de antecedência, pode acontecer algum imprevisto no trânsito e ainda assim você vai se atrasar. Então, talvez uns 45 minutos, também não é regra, mas pensa no tempo que você vai ter de deslocamento, como que é o trânsito da sua cidade, da localidade que você está inserido, até o local da entrevista. Considere esses fatores para que você evite ao máximo ter alguma interferência que vai impactar no horário da sua entrevista. Jamais saia no tempo certinho para chegar no horário da entrevista. Sempre tente chegar com um pouco de antecedência, justamente para considerar esses contratempos, esses imprevistos que podem acontecer. Bom, chegamos no local da entrevista. Desligar o celular ou deixar no silencioso, de preferência no silencioso mesmo, sem a opção de vibrar. Por quê? Pode acontecer de você fazer um teste psicológico e se você for submetido a algum teste,
O barulho do celular vibrando, ele pode afetar a sua atenção, pode te distrair. Então, isso tem um impacto no teste psicológico, dependendo da bateria de testes que você for submetido, pode ter um efeito e afetar, como eu falei, o resultado do seu teste. Então, celular no silencioso ou desligado. Bom, chegamos no momento da entrevista e eu vou falar agora da entrevista com a área de recursos humanos, com o famoso RH. Nesse momento, é natural que o candidato esteja nervoso e tentar controlar esse nervosismo, né? Ficar pensando que está nervoso, ficar lembrando desse nervosismo, às vezes pode ser pior. Quando a gente tenta controlar um comportamento, né, a gente fica lembrando desse comportamento por mais tempo. Então, é natural que esse comportamento ele não passe, né? Então, dica, não tente controlar o nervosismo. Assuma que está nervoso e pense que vai ser uma conversa e deixe que essa conversa ela vá fluindo, que aos poucos esse nervosismo ele vai passando. Pode acreditar, ele vai passando, ele vai diminuindo. Se você perceber que ele não está diminuindo também, deixa ele ali, né? Tenta focar um pouquinho mais no que está sendo conversado, que esse nervosismo não vai ser um ponto eliminatório no seu processo. Uma outra dica é que nesse momento você pense que é uma conversa, e na verdade é. Você vai conversar com o entrevistador, ele vai te fazer algumas perguntas e, claro, você também pode e deve fazer perguntas para ele. Pergunte sobre as informações que você buscou lá atrás sobre a empresa. O segmento de atuação, quais são os principais resultados, mostra que você tem interesse de saber, inclusive, sobre o seu cargo, né? Quais são as principais expectativas que a empresa tem sobre o seu cargo, quais são os principais desafios para esse ano, como que você, estando nesse cargo, pode contribuir para a empresa. Enfim, durante a conversa, mostra que você tem interesse também. Então, a conversa ela vai fluindo de uma forma que o entrevistador ele vai percebendo também em você um candidato sendo um candidato diferenciado dos demais. Porque não é todo mundo que faz essas perguntas, né? Geralmente as pessoas vão para as entrevistas e são só perguntadas, né? Dificilmente alguém vai levando perguntas também. Esse pode ser um diferencial competitivo e pode ser uma marca sua, né? Novamente, no outro vídeo, quando eu falei de elaboração de currículo, eu falei sobre marketing pessoal. É um marketing pessoal seu, né? Você fazendo isso nesse momento também da entrevista. Sobre as perguntas agora que você vai responder. É importante ser sincero, não tente mentir na entrevista. A mesma coisa sobre o currículo lá atrás, né? Por isso que eu falei para você não mentir no currículo. Depois você coloca no currículo que você tem um inglês avançado, sendo que você não fala inglês. E aí, nesse momento agora da entrevista, o entrevistador vai falar, vamos falar um pouquinho de inglês agora. Como que você vai fazer, né? Então, por isso que é importante ser honesto, né, durante todo o processo seletivo, para você não passar por nenhuma situação desagradável. Uma dúvida frequente é sobre perguntas. Quais são as principais perguntas, as perguntas que são repetidas em processos seletivos? Atualmente a gente não vê tanto isso, muito porque as empresas elas têm saído daquelas perguntinhas básicas. Quais são os seus principais defeitos? Quais são as suas principais qualidades? Me fala algo que você não gosta em você. Enfim, vamos sair desse clichê porque a gente não é uma prática que o mercado tem adotado mais. A tendência é que o entrevistador ele vá sim fazer perguntas comportamentais que tenham a ver, né, com o seu dia a dia, mas que também estejam mais alinhadas com o perfil da vaga. Então, o perfil da vaga, do cargo que você vai se candidatar, ele vai direcionar muito para o tipo de pergunta que o entrevistador ele fará nesse momento da entrevista. Quando eu falo também sobre sinceridade nas respostas, é porque possivelmente vocês também serão submetidos a testes psicológicos. E nos testes, a intenção do teste psicológico é mapear, identificar alguma competência comportamental que não foi percebida, né, que não foi falada, que não foi identificada durante a entrevista. Sobre a etapa de testes,
é uma etapa mais misteriosa, né, do processo seletivo. Essa realmente a gente não tem como dar dica, é um processo que é confidencial, é uma ferramenta realmente psicológica, então só quem é psicólogo, registrado pelo Conselho Federal de Psicologia, pode aplicar, e não tem como a gente dizer como você vai se preparar para um teste. O importante é tentar manter a calma e a mesma dica que eu falei para entrevista. Não focar no nervosismo. O nervosismo, depois de um tempo, você esquece, né? Então, foca em fazer, foca na atividade, e é um exercício que depois de certo tempo você não vai nem perceber que você está fazendo, vai ficar no automático. Passei pela entrevista com o RH, agora eu vou para a entrevista com a área, né? Entrevista técnica, com a pessoa que a gente chama de gestor, né? Que é a pessoa que vai ser o chefe, e o coordenador, o gerente. E essa entrevista, ela vai ser um pouco mais direcionada ao perfil técnico do candidato. Então, é o momento que o gestor ele vai querer saber, para quem já tem experiência, um pouco mais das habilidades técnicas, né? O que o candidato ele tem aí de bagagem técnica, o que ele já fez. Se a pessoa ela não tem tanta experiência, ele vai querer trazer algumas situações de como que a pessoa agiria, do que ela faria em determinadas situações. Então, essa entrevista, ela pode ser mais direcionada a situações aí que podem acontecer. Por isso, novamente, que é importante o candidato fazer o dever de casa, ele estudar sobre a empresa, estudar sobre o cargo que ele está concorrendo, porque quando o gestor ele trouxer essas situações, né, que vão ser imaginárias, se o candidato, se ele já fez esse dever de casa, ele vai ter uma chance maior aí de se sair bem nessas respostas. Pessoal, para finalizar a entrevista com o RH, novamente, etapa, né, perguntar, então, frisar quais são as etapas, quais são as próximas etapas e o tempo que você receberá um feedback desse processo, né? Então não fique com vergonha, perguntem mesmo para o recrutador, para a recrutadora, daqui quanto tempo que eu vou ter um feedback desse processo? Se eu for aprovado, em quanto tempo que vai ser a minha entrevista para a próxima etapa? Até porque aí você gerencia a sua ansiedade, né? Você consegue trabalhar isso melhor, essa expectativa melhor na sua cabeça. Viu? Não é tão difícil assim participar de uma entrevista de emprego. Com essas dicas, você vai se sentir mais confiante e preparado para participar de um processo seletivo. Espero ter contribuído com essas dicas que passei neste vídeo e no anterior. E lembre-se, nunca desista dos seus sonhos e com certeza logo logo você terá sucesso. Fique em casa, essa é a nossa força-tarefa integrar contra a Covid-19. Grande abraço e tchau!